Boa noite! Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Cá Entre Nós. Aqui a gente abre o coração, compartilha experiências e fala sobre os desafios e as delícias da vida da mulher de 40 a mais. E hoje nós vamos conversar sobre um tema que mexe com todas nós, com todos nós, né? Saúde, longevidade e bem-estar. Afinal, o corpo muda, as necessidades mudam e a forma como a gente se cuida também precisa mudar. E cá entre nós, envelhecer é um privilégio, mas exige consciência e escolhas inteligentes. Antes de começar esse episódio, eu quero agradecer as parcerias. Nossa, várias parcerias. Estou muito feliz com as parcerias para o Cá Entre Nós, todo o apoio. A Chocolate com Pimenta, roupas íntimas para homens, mulheres, com atendimento diferenciado e grande variedade. Siga @choco.pimenta. A Cris Baseio, doces finos e bolos personalizados deliciosos, feitos com muito carinho. Lá no Instagram tá assim, @confeitos, Cris com S, Baseio também com S. A Flores no Plural, a Fran que trouxe esse arranjo lindo de flores aqui para nós, né? Ela trabalha com flores para eventos, buquês, arranjos. Siga também no Instagram, @flores no plural. E a Lorali, moda feminina, do look P ao plus size, com um atendimento sempre impecável, lindas roupas, sapatos e acessórios, @Lorali Modas. A Luciana Estética, a Lu Checheto, que trabalha com harmonização facial e glútea. Se você quer ficar ainda mais linda, dar uma rejuvenescida, corre lá na Lu. @LC Estética _farmacêutica. Vai estar tudo aqui para vocês, tá, gente? Mabelle Móveis e Decoração, uma linda loja de móveis e decoração que fica em Cosmópolis. Tudo de muito bom gosto. Se você precisa mudar os móveis, dar uma repaginada na casa, corre lá que a Rosa vai te atender com muito carinho. Siga a Mabelle, @Mabelle com 2 L's, Móveis Decor. A Oficina do Florista, que é especializada em artigos de flores desidratadas, flores secas. Bom, você pode entrar lá no site da Oficina do Florista e comprar as flores, decorar sua casa. Gente, tem uma infinidade, são lindíssimas. Bom, você pode seguir também no Instagram e, para comprar, você pode usar o cupom que a gente tem aqui do Cá Entre Nós. Cá Entre Nós 10. Você vai ter 10% de desconto nas suas compras pelo site. E a Ótica Isa, que tem 2 unidades em Arthur Nogueira, com óculos de sol, de grau, lentes de contato, né? A Isa está há muitos anos no mercado, com um excelente atendimento. Siga lá no Instagram, @óptica_isa com Z, e fique por dentro das novidades. Bora lá começar? Bom, meninas, para essa conversa super especial e informativa, né? Eu vou apresentar as convidadas dessa noite. A doutora Vilela Basso Casagrande. Isso mesmo. Né? Médica especialista em clínica médica, pós-graduada em nutrologia e geriatria, com foco em prevenção, qualidade de vida e longevidade. Casada com o Dr. Raul, que é médico ortopedista. Isso. Os dois no ramo da medicina, né? E mãe de 2 meninos aí novinhos. Atua na clínica IMC, aqui em Arthur Nogueira, e também na Prefeitura de Paulínia. Boa noite, Rafa, tudo bem? Boa noite, Tati. Eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui e poder falar, explicar e dar algumas dicas também, né, para as mulheres e para homens, quem tiver interesse também. Mas é sempre um prazer fazer algo educacional também, né? Que medicina, longevidade, eu acho que todo mundo quer saber um pouquinho e aprender um pouquinho mais. Claro, e vamos conversar sobre tudo isso essa noite. Com certeza. Boa noite, Lídia, tudo bem? Sim, tudo bem. Bom, a Lídia, ela tem 32 anos, nova, né, gente? Não tá nos 40 mais ainda, mas logo ela chegará. Estará assim, que nem a gente, bela. Isso mesmo. Com certeza. Ela é farmacêutica e nutricionista, pós-graduada em fitoterapia e nutrição esportiva e também atua na clínica IMC, aqui em Arthur Nogueira.
Tati, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei super feliz de estar aqui participando desse podcast ao lado da Rafa. Tenho um carinho enorme também por ela. A gente trabalha juntas lá no IMC. E para falar de um tema tão importante, né? Saúde da mulher 40+. Que bom, meninas. Eu que agradeço muito a presença de vocês. E eu acho que falar de saúde é extremamente importante, é desmistificar algumas coisas, né? Trazer luz para aquele momento que as pessoas estão vivendo, né? E nós estamos envelhecendo, a população está envelhecendo. Eu fui até investigar, doutora. Fui dar uma olhada, né, como que está o envelhecimento da população aqui no Brasil. E a expectativa média de vida dos brasileiros é de 76,4 anos. E da mulher é maior, né? Porque a mulher se cuida mais, vive mais. Também não fica se colocando em situação de risco, igual o homem, né? Exatamente. Os homens são mais ousados. Né? E isso se deve tanto à taxa de natalidade quanto ao aumento da longevidade também. Graças a Deus estamos envelhecendo, né? E os 40 a mais já viraram os novos 30 a mais. Assim, mudou completamente o jeito de olhar o envelhecimento? Sim, sim. Eu acho que a gente busca um pouquinho mais de juventude também, né? A gente quer saúde, mas a gente está preocupado a poder fazer algumas coisas que há 20 anos atrás, uma pessoa de 40, 50 anos já não se dispunha mais a fazer. Uhum. E hoje não, a gente trabalha até mais tarde, a gente tem filhos mais tarde, então a gente tende a querer ter algumas atitudes que antigamente a gente não tinha. Então... Sim. Antigamente a gente tinha uma visão, né, que a pessoa de 40, 50, 60 anos já estava no fim da vida, né? Eu vejo alguns reels dessas mulheres que se vestem como pensam que eu me visto na minha idade. Coloca aquelas roupinhas de senhorinhas, né? E como a gente mudou nesse sentido, né, doutora? E, resumidamente, o que significa envelhecer bem? Eu acho que envelhecer bem, assim, claro que, como você disse na abertura, né, é um privilégio envelhecer. Então, a gente quer viver mais, só que a gente quer viver produzindo, né? Então, a gente quer viver trabalhando, cuidando, tendo atividades. Então, envelhecer bem, eu acho que é produzir bem, se sentir bem, né? E não somente ter mais idade. Sim. Então, eu acho que é viver bem, viver melhor, é produção. Não produção viver mesmo. Mais, né? Viver mais com qualidade. Com qualidade. Lídia, e do ponto de vista da nutrição, como que o metabolismo feminino, especialmente, ele vai mudando com o envelhecimento e principalmente depois dos 40 anos? Quando a gente pensa que a mulher 40 mais, a gente tem diversas alterações hormonais. E isso traz diversas consequências para a mulher, né? Isso a gente tem que pensar em questões, pensando aqui, tá? A gente tem a queda da progesterona, queda do estradiol, tá? E a gente tem também aqui a questão de toda essa alteração hormonal que culmina em diversas alterações metabólicas para a mulher. Quando a gente pensa no estradiol, principalmente, não é só um hormônio da reprodução feminina. Ele tem uma função muito mais ampla para a mulher. E é extremamente importante a gente falar isso aqui, porque ele traz cardioproteção, proteção óssea, ele interfere no metabolismo glicídico, lipídico, ele atua também no sistema nervoso central. Então, quando a gente pensa que aquela mulher que está já na perimenopausa, 40 a mais, com essas oscilações hormonais, é aquela mulher que tem uma irritabilidade maior, que pode ter uma alteração de sono, que tem aqueles sintomas de fogaços, calorões. E tudo isso, a mulher não para, né? A mulher não vai parar para passar por essa transição. Uhum. Ela não vai deixar de trabalhar, ela não vai deixar as suas responsabilidades. Tudo isso acontece ao mesmo tempo. E é real que o metabolismo fica mais lento? Fica. E quando a gente pensa nessa questão de emagrecimento, principalmente, o estradiol, ele tem ali uma ação também no metabolismo glicídico e lipídico. O que eu tô querendo dizer com isso? Ele vai ter ali uma ação na sensibilização da insulina, por exemplo. Então, eu consigo captar melhor a glicose e colocar para dentro do músculo, tá? Isso eu otimizo o metabolismo. Eu consigo ter uma melhor queima de gordura quando eu penso também na ação do estradiol. Eu perco isso, naturalmente, quando o estradiol ele começa a cair.
E também é algo que normalmente as mulheres têm essa queixa de, eu tenho ali um acúmulo da gordura visceral, dessa gordura que a mulher não quer, né? Essa pochadinha. Sim. E tem realmente, tá? Não é um mito, realmente é um fato que acontece. E a gente precisa trabalhar com várias estratégias para a gente tentar minimizar realmente, minimizar esses danos que acabam trazendo, sim, essas oscilações hormonais. Nós vamos conversar sobre elas, né? Rafa, e quais são as mudanças fisiológicas também, além das hormonais, né, no corpo da mulher após os 40 anos? Quando ela começa a envelhecer, né, digamos. Então, quando a gente pensa nisso, é que, assim, as mudanças metabólicas, mudanças fisiológicas, tudo acaba levando na transição menopausal, né, Lid? Porque o hormônio, ele é muito responsável por tudo que acontece no corpo da mulher. Então, a mulher, por exemplo, ela começa a ficar hipertensa, né? E a gente vai ver que, no fundo, é o estradiol baixando. Então, a mulher vai ficando dislipidêmica, então a gente vê que, na verdade, é o estradiol poupando, né? Esse lipídio da mulher, né? Uhum. Então, quando a gente pensa em mudança do corpo feminino, o grande responsável é o hormonal, Tati. São os hormônios. São os hormônios, estradiol, progesterona e também, né, e a testosterona. Que a testosterona, ela é um grande debate, né? No meio masculino, no meio acadêmico, né? mas é um hormônio super importante para a mulher. E é o primeiro que começa a baixar, né, Lid? Então, a ordem é mais ou menos testosterona, progesterona e estradiol. Então, na hora que a gente não consegue separar muito, porque a base é hormonal. Entendi. Então, assim, as mudanças vão acontecendo a partir da queda dos hormônios mesmo, da queda do hormônio. Né? Não é uma o questão... hormônio é muito importante. Lídia, quando uma mulher nessa faixa ela te procura, quais são as queixas mais comuns que chegam ao consultório? Olha, a mais clássica de todas, eu estaria, assim, sem dúvida alguma, seria mais associada ao lado emocional, irritabilidade e alteração de sono. Ah, é? Falo que é a principal queixa inicial. Então, a mulher, ela fica ali mais irritada. Semana passada mesmo, eu tive uma paciente que eu atendi e ficou até marcada essa frase, que ela falou que ela não se reconhece mais, justamente por conta disso, que ela sempre foi uma pessoa tranquila, calma, e ela tá se vendo total perda de controle, tá? Associada à ansiedade, à irritabilidade. Então, quando a gente pensa em sistema nervoso central, o estradiol, ele tem aqui um papel que basicamente ele comanda ali toda a produção de serotonina, dopamina, acetilcolina. Então, não tem como a gente falar que não tem influência, tá? Então, a gente tem que ter um olhar, a gente chama essa área de neuronutrição, tá? Isso está diretamente associado também com outro ponto que eu acabei de falar também, o sono. É tudo conectado. E quando a gente pensa em melhorar essa parte de cognição, de memória também, que é super comum. Sim. Comum, nossa, eu tô esquecendo de tudo. É comum também. Então, a gente tem que ter esse olhar também para esse setor. Rafa, a partir de que idade a mulher ela deve começar a se preocupar com a prevenção, né? É possível repor as vitaminas, os hormônios desde muito jovem? Assim, muito jovem, vamos pensar o seguinte, ó. O hormônio a testo começa a baixar lá nos 30 anos. Então, a partir dos 30 anos, a gente já nota uma certa diferença, certo? Só que nós estamos preocupados com outras coisas, a testo, a gente tem a progesterona e o estradiol dando conta melhor. Então, a gente vai tocando a vida, né? Lá perto dos 40... a coisa começa a dar um sinal mais alarmante. E aí, eu acho que, como a Lid disse, a irritabilidade, a insônia, ela deixa de render. Então, é hora que ela chega e fala assim, epa, alguma coisa não tá legal comigo, vamos ver o que tá acontecendo. E é o meu grande público lá no consultório, sabe? Próximo dos 40.
que chegam e falam assim, olha, eu não tô rendendo, eu não tô dormindo, eu tô irritada, minha libido tá baixa. Então, vamos fazer uma análise geral da clínica do paciente, né? E a gente pede os outros exames e aí a gente vê se a gente começa a fazer a reposição ou não. Mas, assim, esperar a menopausa para fazer reposição hormonal, hoje em dia é difícil. Eu acho que a gente começa bem antes. Antes, a gente vai dar um respaldo para não passar por aquela fase para não ruim, precisar chegar no estado crítico, né? E para reposição, oferecer benefícios a longo prazo, né? Não fazer uma osteoporose, não perder muito músculo, preservar a cognição. Então, a gente começa trabalhando perto dos 40 para envelhecer melhor. E é até legal trazer isso, porque na minha prática clínica, eu percebo muito que os pacientes eles têm um certo medo. Até algo que eu percebo, eu tenho medo da reposição hormonal, será que realmente eu preciso disso? Criou-se um tabu, né, sobre isso há algum tempo atrás, de que era cancerígeno, exatamente. Isso vem de um estudo realizado em 2002. Esse estudo ficou muito famoso, aterrorizou até quem gostava da reposição hormonal. Por quê? Foi um estudo que a seleção do grupo, né, de estudo não foi bem feita. Foi um estudo que usava como reposição hormonal o hormônio retirado da urina da égua. Então, não era hormônio bioidêntico, era um hormônio, imagina, completamente diferente do que a gente usa hoje. Não que não exista mais o hormônio sintético, que eles chamavam, né? Existe ainda. Mas, então... E aí que causou esse terrorismo, digamos assim. Causou esse terrorismo. Mas hoje, a gente analisando esse estudo de 2002, a gente vê que nada estava legal, sabe? Muitos mais estudos trazendo benefícios. Com uma tecnologia muito mais avançada, exatamente. Né? A reposição hormonal hoje é completamente diferente. Então, a gente tem segurança. Claro, né? É muito individualizada. Reposição hormonal não é receita de bolo, não funciona. É muito individualizada e a gente vai diminuindo riscos e tudo mais. Mas os benefícios são maravilhosos. Que bom, né? Que bom que a gente tem ferramentas, que bom, né? Exatamente. Que bom. Ô, Lídia, e como que a alimentação, ela pode ser uma forma de prevenção e até se ela, né, chega a retardar também os efeitos do envelhecimento mesmo? Sim, principalmente assim, quando a gente pensa nessa fase de 40 mais, essas alterações hormonais, naturalmente a gente pensa numa mulher que já tem um estresse oxidativo aumentado. Então, logo de cara, a gente vai trabalhar aqui com uma entrega de antioxidantes. Vamos lá, o que é um estresse oxidativo aumentado? Para quem está nos ouvindo. Aqui um resumo. Então, por conta de todas essas alterações, o metabolismo, ele tem ali uma demanda que ele não está adaptado. Então, isso gera uma sobrecarga. Então, a gente precisa entregar antioxidantes para que, de fato, a gente tenha ali a proteção de DNA, a proteção da célula, que não tem uma disfunção mitocondrial. Quando a gente fala aqui de envelhecimento, de vitalidade, a gente sempre vai olhar para a mitocôndria. Eu sei que é um termo técnico, mas é basicamente uma organela que é chave em tudo isso, tá? Que ela é responsável pela produção de energia. E a gente precisa protegê-la, digamos assim, para envelhecer bem. Exatamente. E aqui eu vou falar do alimento, claro, porque eu sou nutricionista e eu falo que eu sou completamente apaixonada pela capacidade que a gente tem de trabalhar com o alimento e entregar mais qualidade de vida, tá? Então, quando eu falo de antioxidantes, eu tô falando aqui de frutas, legumes, verduras. É inegociável, tá? Mulher 40 mais que tá passando por todas essas alterações, a gente não trabalhar com uma entrega, tá? E aqui eu tô falando de alimento in natura, tá? Em torno de 500 a 600 gramas, tá? Você vai falar, nossa, tudo isso? Não é muito quando a gente pensa em entregar ali 3 porções de frutas ao dia. É comer de verdade, comida de verdade, né? Comer bem, variado. Sim, frutas, legumes, verduras, no almoço ali, bem prato, trazer diversidade, variedade, trabalho com opções da estação. Tá? Eu falo que a natureza, ela entrega tudo muito perfeito. A gente que vai lá e pega o que tá pronto. Exatamente. É que
Às vezes é mais fácil, né? Por exemplo, eu adoro abacaxi, mas eu tenho uma preguiça de descascar abacaxi. Eu só como abacaxi se tem alguém para descascar para mim. Entendo. Aí a gente acaba comendo uma banana, que é muito mais prática, ou uma maçã, né? Mas para isso dar certo, eu falo que a organização também precisa entrar aqui. Se você deixar para fazer tudo ali na correria do dia a dia, você não vai conseguir, tá? E aqui é só um dos pilares. Quando a gente fala da alimentação saudável, eu preciso falar também de ter ali um equilíbrio nas nossas escolhas. Ter um consumo de proteína na quantidade adequada, extremamente importante. A gente precisa pensar que a partir dos 30 anos, naturalmente, a gente já tem ali uma perda de massa muscular esperada em torno de 1% ao ano. Como que eu faço para minimizar isso? Eu vou ter que fracionar a proteína ali ao longo do dia. Claro que isso a gente faz de forma individualizada, tá? Então, avalia ali função renal antes de mais nada e faz esse fracionamento. Pequenas porções ali no café da manhã, no almoço, no lanche da tarde, no jantar, não é difícil de bater. O difícil é quando a gente realmente vai querer ir no fácil, tá? Então, a gente precisa trabalhar. Nem tudo vai ser fácil. Eu falo que a vida por si só, às vezes, ela nos coloca em situações difíceis, né? A gente não vai fazer sempre o que a gente quer. E a gente tem que fazer boas escolhas. Muito mais a gente faz o que não quer, inclusive. Exato. E quando a gente pensa em longevidade, a gente faz escolhas hoje para colher os frutos lá na frente. Não tem outro caminho. Sim. Tá? Então, é tudo... São somatórias aqui que a gente vai... Exatamente. Né? Sim. Rafa, conta pra gente como que funciona o seu atendimento. Bem, meu atendimento a paciente marca consulta, né? E preenche um questionário. Ela preenchendo esse questionário, eu tento já fazer o pedido de alguns exames. Para a consulta ficar render mais mesmo. Então, eu, a partir do questionário, eu peço esses exames. Então, ela já chega na consulta com os exames feitos para mim. E é muito bate-papo a consulta, é uma anamnese, assim, bem feita, bem detalhada. A partir da anamnese, a gente vai triando caminhos. Na consulta também eu faço o exame físico, faço a bioimpedância, e daí juntos nós vamos analisar a bioimpedância e o resultado dos exames, certo? E no final... também junto, a gente vai fazer um plano para essa pessoa, né? Quando precisar de medicação, a gente vai para uma medicação, às vezes um fitoterápico, a reposição hormonal, se for necessária. Sim. E aí, geralmente, é um tratamento, né? Um planejamento de 3 meses. Certo? Para ver como vai responder. A partir do momento que eu já conheço melhor esse paciente, aí a gente pode espaçar mais as outras consultas. Certo. E você faz esse tratamento também intravenoso, de soro, a gente clínica? faz, como então. Que funciona? Dependendo, às vezes o paciente precisa de uma reposição mais... Como que eu posso falar? Que tem uma biodisponibilidade maior, mais rápida. né? Exato. Mais rápida. E aí, por exemplo, um ferro, um paciente que tem uma ferritina muito baixa, a gente faz venoso. Um paciente que, às vezes, tem que quelar uma intoxicação por um alumínio, a gente também faz o tratamento venoso. Daí tem os tratamentos, assim, para esteatose hepática, né? Que é a gordura no fígado, que às vezes a gente tem um pouquinho mais de pressa para responder. Tratamento de lipedema, que é hoje mais rápido o intravenoso. É mais rápido. Funciona melhor. E nem todo mundo vai responder tão bem a via oral. A grande maioria responde bem via oral. Certo. Um ou outro vai precisar do tratamento venoso. Lídia, e conta como que funciona também o seu atendimento, o seu acompanhamento, como que é a consulta? Bom, a minha consulta, ela dura ali em torno de 1 hora e meia. É um bate-papo. Eu falo que o paciente chega, eu quero entender a rotina dele, eu quero entender os hábitos alimentares. A gente vai ter ali também a avaliação dos exames bioquímicos, que é importante também para a gente tomar as decisões clínicas, tá? A partir desse bate-papo, a gente também decide e vai traçar depois o planejamento alimentar. Dentro dessa consulta, a gente também faz a avaliação física, bioimpedância, a gente tira medidas e a gente traça ali um diagnóstico nutricional,
tá? Dependendo da necessidade, a gente também faz correções. Às vezes, o paciente tem ali uma ferritina baixa, ele tem alguma deficiência, uma vitamina D, que é muito comum, inclusive, tá? Às vezes, né? Às vezes Exatamente, é super comum, então a gente precisa trabalhar também com a suplementação. Nem sempre a alimentação, ela vai ser suficiente para fazer essas correções. E aí, no final, né, normalmente eu não entrego na consulta, eu entrego no dia seguinte esse planejamento alimentar. E eu falo que, assim, não é receita de bolo. A gente tem essa conversa justamente ali na consulta para que eu consiga entender a necessidade do paciente e que, acima de tudo, esse paciente ele tenha adesão, que é um fator aqui extremamente importante. Não adianta nada eu entregar uma dieta perfeita, pensando cientificamente, se ele vai chegar na casa dele e ele não vai fazer nada, né? Tá? Então, a gente precisa ter esse olhar humano para, de fato, conseguir caminhar junto com o paciente, tá? Isso é extremamente importante. E assim, né, quem não tem costume de frequentar uma nutricionista, né, um nutricionista, tem aquela ideia que nutricionista vai colocar tudo porcionado, exatamente o que você tem que fazer e não vai ter nenhum tipo de flexibilidade, você vai ter que comer coisas que você não gosta, né? Já vem e não com é nada medo, disso, né, não Tati? é, Lídia? Eu já cheguei, Lídia, olha, eu não tomo leite, eu não gosto de iogurte, eu não vou tomar whey. Eu detesto. Mas eu pergunto, coisas batidas, gente, eu pergunto. Coisas batidas não são pra mim, eu tenho muito nojo. Eu não consigo. Eu entendo, né? eu falo e aí que eu já normal. cheguei, Lídia, não me bate nada que eu não vou tomar. Eu costumo falar sempre, eu acho que isso é até legal da gente conversar. A nutrição não é sobre excluir, é muito pelo contrário. É inclusão, é a gente tentar incluir variedade alimentar, tá? Então, não é para ter esse medo. E eu, infelizmente, tá? Eu gostaria de falar que seria normal essa situação, mas não é. Eu falo que as pessoas chegam morrendo de medo e não é para ter esse medo do profissional nutricionista, muito pelo contrário. A gente tá lá para ajudar, para apoiar e para caminhar junto, tá? Sim, esse é o objetivo. São ajustes também, né? Às vezes a pessoa come muito bem já, mas ela precisa ajustar porções, ajustar horários, né? Sim, eu e falo às que... vezes o paciente não conhece o que é uma proteína, o que é um carboidrato. Exatamente. Então, às vezes, só de você orientar e explicar o que é, né, Lid? Educação nutricional é um dos nossos trabalhos, e assim, essencial. Eu falo que a gente não pode se esquecer, isso faz parte do nosso trabalho. Educação nutricional é a base. Se o paciente, ele tem que ter autonomia. Eu falo que a gente tá ali, não é para o paciente estar fixado na gente a vida inteira. Não, é até estranho falar isso, né? Porque eu não quero o paciente comigo. Não é isso. Mas ele tem que ter autonomia. Em algum momento ele vai largar a mão, ele vai seguir sozinho. Não é para ter uma folha e ele seguir sempre o que tá lá. Exatamente. É para ele saber depois o que eu vou escolher. Eu preciso comer uma proteína. O que é uma proteína? Eu preciso comer um carboidrato complexo, um carboidrato integral. O que seria isso? Então, é isso que a gente também trabalha ali na consulta. E tem esses modismos também, né? Tem, por exemplo, os modismos das nutricionistas aí que fizeram a gente tomar um monte de suco verde. Nossa, não posso ver nada verde batido. Eu já não gosto de suco, imagina o verde, né? Eu tomava... Socorro, Deus. Né? Nossa, eu já não sou fã. O meu único suco mesmo é de cevada, bem geladinho. Esse não pode tirar, né? Esse não pode tirar. E o de uva com álcool. Entendo. Mas tem vários modismos, né? Então, tem tempos que era questão do suco verde, depois, o que era? Tinha uns negócios, uns pós batidos com água e um monte de coisa. E aí é o shot. E também na área da medicina, né? Esse chip da beleza, por exemplo, doutora. Chip da beleza. O que é esse chip da beleza? Que eu morro de curiosidade. O chip da beleza é mais uma forma de fazer reposição hormonal. Desde que seja para reposição hormonal. Só que ele vem sendo usado para shapear, né? Então, é assim, banalizou, né? Banalizou. Tudo se resolve com um chip da beleza. Por exemplo, o paciente está com dificuldade de emagrecer, vai lá para ganho de massa, vai lá para energia, então daí vamos fazer um blend aqui, vamos colocar a testosterona, a gestrinona e um NADH. Então, pronto, né? Aí coloca num negocinho e implanta na pele? É como se fosse uma seringa grossa, que você... É um pedacinho de medicação, assim, olha, e você introduz no subcutâneo, e lá ele fica assim, a maioria
dizem que vai durar cerca de 6 meses, mas a gente nunca vê chegar a 6 meses. Em 3, 4 meses começa a cair bastante a liberação hormonal. Uhum. E assim, funciona muito bem quando é bem indicado. Então, o hormônio tem que ser levado a sério e tem que ser bem indicado, né? Por exemplo, você colocar um implante subcutâneo de um gestrinona numa paciente que de fato precise, como uma endometriose, uma miomatose que está sangrando bastante, Uhum. a resposta é super positiva. Num lipedema, super positiva. Mas tem critérios para se usar. Sim, banalizou mesmo, Banalizou. Então, tem que pensar que é mais uma via de reposição hormonal. né? Uhum. E, doutora, quais são as doenças mais comuns que surgem com a idade? As doenças mais comuns que surgem com a idade, bom, hipertensão, diabetes, né? Eu acho que estão no topo aí, né, Lid? Dislipidemia também. Que Dislipidemia. é dislipidemia, Excesso gente? de colesterol. Ah, Eu acho que são gente, as três... como é difícil o colesterol, né? A vida inteira eu fiz exercício, meu colesterol sempre ali, ó. Ali, ó. Às vezes dá uma subida, eu tenho que ficar brigando para baixar, é muito complicado. Mas hoje a gente consegue analisar o colesterol de uma outra maneira, né, Lid? Sim. Com as apolipoproteínas, lipoproteína A. E daí a gente começa a enxergar o colesterol de uma maneira diferente. Uhum. Claro que no paciente que tem um risco cardiovascular aumentado, né, maior, Uhum. a gente tem que ser mais incisivo no tratamento da dislipidemia. Mas hoje, o leque abriu muito. Então, nem todo colesterol que a gente achava há 10, 15 anos atrás, né, Lid? Que era Sim. vilão, é vilão de fato. Então, às vezes, você acha que você tem um colesterol alto Uhum. e acha que é ruim e nem sempre É o ele seu tão normal, ruim, digamos assim. É o seu normal. Ele vem com algumas propriedades positivas. E com que frequência nós devemos fazer exames de rotina, assim, exames de sangue mesmo, de coleta? Então, olha só, o paciente é porque a gente tem, assim, a depende, regra, né? regra de Ministério da Saúde, regra de um tratamento particular, né? Depende da doença de base Sim. do paciente. Mas, assim, um paciente rígido, sem queixa nenhuma, a gente faz uma vez por ano. Uma vez por ano. Uma vez por ano. Agora, por exemplo, é um paciente com risco cardiovascular médio ou alto, às vezes a gente precisa de 6 ou a cada 3 meses. Ajuste de medicamento também, Um ajuste né? de medicamento, um paciente diabético que está sem o Exato. controle glicêmico, aí a gente vai encurtando o tempo. Uhum. É um respaldo pra gente também, É um né? respaldo A gente para o segue, paciente, para a exato. gente. A gente então, precisa ter um direcionamento de como Isso. conduzir. Então, esse feedback a gente precisa ter. Mas o paciente dígito uma vez por ano. E as mulheres, elas costumam procurar mais, tanto a nutrologia, né, e a medicina, assim, preventiva, do que os homens? Sim. Mais, né? Por isso que elas vivem mais, Procuram, gente. e olha uma... Sim, muito mais. E olha uma curiosidade, gente. Os pacientes, toda semana aparece um paciente lá para mim e fala: oi, o que eu posso te ajudar? Não sei. Minha mulher que me mandou aqui. Minha esposa me Isso mandou agora é aqui. muito comum. Começa com a mulher, de repente vem a família. Aí começa a ficar mais divertido aí, né? Porque eles chegam com uma cara de tipo, o que eu tô fazendo aqui, né? E daí hoje mesmo teve uma segunda consulta de um paciente que a primeira vez que foi, ele ficou calado. Ele chegou assim, calado, e a filha que levou, né? Daí, oi, o que eu posso ajudar? Porque eu sempre faço a pergunta assim, quando você marcou a consulta comigo, o que é a primeira coisa que vem na tua cabeça? Né? Uhum. Porque eu falo, é isso que eu vou ter que resolver. Sim. Sim. E daí ele virou pra mim e falou, eu não sei, minha filha que sabe. Daí, dessa vez, ele chegou e ele já começou a falar assim, eu falei, gente... Foi conquistado. Criou liberdade, é isso. Que Teve bom, confiança. né? Conseguiu. Mas as mulheres, elas se cuidam mais. Sim. Esses dias, né, eu fui levar o Eduardo no médico. O Eduardo é meu filho de 14 anos. E eu fui levar ele no médico, que ele não estava se sentindo bem. Aí ele sentou e falou assim, o médico, então, o que você tem, né? Mãe,
Eu falei, não, fala você. Depois você não vai ser esses maridos que a mulher vai ter que ir junto no médico, não. Por favor. O que você tem? Fala pra ele, eu vou ficar muda. Eu vou ficar quietinha aqui. Tá certo. Vamos educar, Certo. não é? Com Sim, certeza. Porque é a gente que tem que ir educando mesmo. Sim. Mas esse cenário tem mudado. Os homens têm procurado um pouco mais, estão mais, assim... Olha, sabe o que eu Buscando. vejo, Tati? Os mais jovens estão procurando até que mais, né? Até por Isso. questões estéticas Aham. também. Questões estéticas, Sim. porque eles vão de livre e espontânea vontade e marcam uma consulta. Sim. Agora, os homens lá próximo de 50, 60, é a esposa que agenda. E quando vai na consulta junto, é divertidíssimo. Divertidíssimo. Porque um entrega o outro e fala, É, meu Deus do é. céu, eu falo, Ou como que seja, faz? O que é um homem sem uma mulher pra cuidar dele? Ah, gente. É bem assim. Esses dias eu li que tá mudando o padrão dos homens que as mulheres querem, né? As mulheres um pouco mais velhas, aí da faixa dos 40, Sim. 30, 40, por aí. Que o padrão antes era procurar um homem mais malhado, né? Que vai pra academia e tal. Só que a maioria que tá solteira aí nesse nível de todo malhado e tal, já não é bem o que eles querem, né? Uhum. Então, já é da outra turma. Aí, o padrão tá mudando. As mulheres agora estão buscando mais o típico ursinho Pooh. Pelo menos tem de dar entretenimento, risada. pelo menos. Eu morri de dar risada. Os homens normais, os homens mais raiz, né? Então, Sim. que tem uma barriguinha e tal, mas que pelo menos tem uma postura mais de homem, né? Porque também tem um pouco disso, tem mudado bastante também, né? Esses papéis e tudo mais, né? Vivemos Sim, uma sociedade e- de muita mudança. E olha, eu tô vendo que os homens estão procurando muito pra estética mesmo. Sim, eu acho que é a porta de entrada. Aí, a partir disso, começa a vir um interesse também ali atrelado à saúde, longevidade, mas principalmente pensando em 30 menos aqui, não 30 Aham. mais. Eu acho que a estética realmente é o que estética, ganha, né? Sim. Os mais jovens e, assim, esse pessoal dos 20 também, eles se cuidam mais, né? Se É uma cuidam geração mais. que Sim. Que bebe menos. bebe menos. Incrivelmente não é isso fuma, mesmo. né? Ou fuma vape. Vocês É, também, porque é pior. é, Mas fuma menos. exatamente. Fuma menos, bebe menos. É uma geração que frequenta mais academia. Vai menos pra balada. Aham. Eu acho É que o uma acesso à geração informação diferente. também faz a diferença também, né? Hoje em dia se fala muito mais, né? Sim. Lídia, fala um pouco sobre a creatina. Ela é tudo isso mesmo ou é modinha também a creatina? Porque a minha acabou, não sei se eu compro, se eu não compro, o que eu vou fazer. Já vou pegar a dica vamos já. ver que a Lidy vai falar, mas eu acho que ainda compra. Sim. Compra, Lidy? Compra. Eu falo que é um dos suplementos aqui com mais embasamento científico, tá? A creatina, ela vai funcionar como um substrato energético para o músculo, tá? Então, ela vai fornecer energia. Quando a gente tem a utilização da creatina, a gente consegue ter ali... ter melhor força, a gente consegue ter um melhor desempenho no exercício físico, tá? Esses são os principais estudos que tem com a creatina, mas hoje em dia a gente tem também outras aplicações clínicas também para creatina, voltada para melhora de cognição, melhora de sono. Até quem não treina deveria Até tomar quem não creatina. treina. Sim. Sim. Na mulher 40 mais, principalmente porque a Sim. gente acabou de falar que tem ali essa alteração do sistema nervoso central, de ansiedade, de sono. Uhum. Então, ela vai ser substrato energético também para o sistema nervoso central, não só para o músculo. Então, tudo que a gente tenha contribuir, pensando aqui nessa questão energética, é favorável sim, tá? E para você pode comprar sim, Vou que eu passei comprar. para você, tá? Ah, mas é que cansa ficar comendo pozinho, tomando pozinho, sabe? Aí vou comprar, amanhã já vou pedir no Mercado Livre, pode deixar. A glutamina, não. Ah, e a glutamina? A glutamina também tinha virado moda uma A época, glutamina né? é pra alguns, né, Lidy? Depende da condição clínica. Eu passo a Uhum. glutamina, mas quando eu preciso melhorar a permeabilidade intestinal. Então, ali numa síndrome do intestino irritável, quando eu tenho uma diarreia. Então, ela é justamente um substrato pro enterócito, que é a célula do intestino. É outra aplicação, tá? Um indivíduo tá. normal que não tem essas queixas, não vai valer a pena usar a glutamina. Então, assim, suplementos, gente, ele precisa ter orientação, precisa ter um sim, porquê. Sim. Tá? Então, realmente não é isso aí tomando. A glutamina Tudo. não é pra todo mundo, não. São aplicações bem específicas, realmente. Ô, Rafa, e quais fatores, assim, internos e externos também do ambiente que aceleram o processo de envelhecimento? Bem, vamos lá. Processos que... Olha, estresse, Uhum.
certo? O uso de álcool, o uso de drogas, o tabagismo, né? O sol, por exemplo, muita exposição ao sol. Exatamente. O sol, ele tem 2 caminhos, né? A não exposição também acelera. E a muita exposição também acelera. Então, o meio termo do sol é saudável. É saudável, diminui depressão, né? É muito importante. Que mais, Lid? Me ajuda. Quando a gente pensa... Alimentação, Sim. né? Os ultraprocessados, né, Lid? Hidratação, que é a base também, não tem como a gente não falar. Exatamente. Sim. Água, beber água, né? O sedentarismo. Obesidade também entra. A obesidade gera inflamação, né? Tudo que gera inflamação oxida mais, Sim. envelhece mais. Entra naquela questão da proteção da mitocôndria. Então, a gente precisa proteger o DNA. Então, tudo que gera ali um estresse para o nosso corpo, a longo prazo, não é benéfico. Alteração hormonal. A alteração hormonal vai oxidar um pouco mais. Então, o equilíbrio, a boa alimentação, o exercício físico... Modulação de estresse, gente. Modulação de estresse. Eu acho que é mais fácil falar o que protege. Sim. Né? Que a gente usa mais o que protege. Exato. Então, tudo isso que a gente falou, mais bons relacionamentos, né, Lid? Exato. Eu acho que é isso. A base entra nisso, sim. E essa tríade, né, que vocês acabaram de falar, eu ia até perguntar, sono, atividade física e alimentação, ela é a chave da saúde? É inegociável, eu diria. Inegociável. Eu acho que são os mais importantes. Sim. E tá tudo entrelaçado. Quando a gente pensa na questão do sono, se eu não tenho uma qualidade de sono, eu vou alterar todo o meu metabolismo, tá? E aqui eu posso pensar isoladamente, tá? Se eu não durmo adequadamente, eu vou ter ali uma menor produção hormonal, eu não vou ter o estímulo de GH, que o GH é um hormônio que estimula a síntese proteica, então você pode treinar muito bem, você pode ter o estímulo mecânico lá na academia, mas se você não dormir, não tiver o reparo que você precisa, você não vai ter o resultado. É multifatorial, tá? Então, a gente precisa ter cortisol, tudo precisa estar insulina, encaixadinho. tudo relacionado. Exato. E tem algum fitoterápico, alguma coisa assim que pode ajudar a aliviar os sintomas do climatério, por exemplo? A gente tem, sim, algumas condutas que a gente pode trabalhar com fitoterápico. Quando a gente fala de fitoterapia, a gente pensa aqui na utilização de plantas medicinais, tá? Nas suas diferentes formas farmacêuticas, tá? O chá é mais comumente, assim, que a gente conhece mais. Pensando aqui na melhora dos sintomas da menopausa, chá de amora, a gente pode estar colocando chá de folha de amora, que tem aí um efeito bacana na redução dos calorões, que é um dos sintomas bem recorrentes, né? E a gente tem fitoestrógenos. O que seria fitoestrógenos? São compostos que têm ali a sua estrutura muito parecida com o estrogênio. Então, ele vai conseguir ter a mesma função, tá? Então, a gente tem isso na isoflavona de soja. A gente pode colocar na alimentação, então, tofu, a própria soja, tá? E tem também as lignanas. As lignanas, elas estão presentes, por exemplo, na linhaça. Isso são dicas que todo mundo pode fazer tranquilamente, Você tá? pode... legal isso, porque às vezes a pessoa, ela não... Naquele momento, ela não tem condição de fazer um tratamento, ela pelo menos vai fazendo tem algumas... uma melhora, um alívio dos sintomas. Só a questão da linhaça, que para a gente ter o melhor aproveitamento ali dos compostos bioativos, é necessário que a gente triture a semente. Então, ali no momento do consumo, bate num processador ou no liquidificador, tá? E pode considerar uma colher de sobremesa em cima de frutas, pode colocar no iogurte, pode bater junto com um shake. Então, assim, é super prático, tá? Certo. E essa questão não precisa deixar ela na água para ela crescer, assim, não? Não. Nesse caso, seria mais uma função para o aproveitamento da fibra, tá? Quando a gente Vou bater, quer. ver se vai dar certo. Eu sei que é chato, você vai Porque falar, vou ter que fazer sempre. Dá. Melhora, né? É tolerável, coloca lá. Né? E tem essa questão também, né, das mulheres que estão passando aí dos 40 anos, de muitas mudanças na libido e na sexualidade, né? Essas alterações, elas estão mais ligadas aos hormônios, ao estilo de vida, ou também uma combinação dos dois? Uma combinação. Uma combinação. Hoje em dia, Tati, a gente não vê mais a queixa de libido tão voltada assim. A gente vê nos 40 a mais, mas a partir dos 30 anos a queixa já começa a aparecer.
Então, você vê, às vezes, a partir dos 30 anos, o hormônio tá ok, né? Então, tem algumas coisas para ser avaliadas, né? Estilo de vida, como o relacionamento, como o quão inflamada ou não inflamada aquela paciente está, como a Lidy falou, né? A inflamação acaba baixando a libido. A produção hormonal e aí a libido também. A insulina tem muito a ver também, né? Sim, com libido. Então, a gente tem que fazer essa análise, né? E a gente pede vamos tentar, vamos melhorar a cabeça, vamos fazer atividade física, vamos ver Terapias, se outra também, maneira. né? Exatamente, a terapia é super importante. Mas voltando lá para os 40 a mais, o hormônio tá ligado, né? A maioria das vezes tem correlação, e daí a gente pode ajudar a questão do libido. Geralmente não é só libido. A queixa do libido vem muito junto da insônia e da irritabilidade. E de deficiências nutricionais. Eu falo que, às vezes, é aquele paciente que está com uma B12 lá próximo de 200, uma ferritina de 15, uma vitamina D ali abaixo de 20. Não é a questão, não tem nada a ver com hormônio, é ajuste de deficiência nutricional. Esse paciente, ele está só existindo. Então, corrija a vitamina, eu tenho certeza que vai melhorar. Vai, mesmo. A pessoa vai ter vida. É o combustível. E a maca peruana, ela ajuda? É uma opção, sim, até principalmente na questão para mulher. É um fitoterápico maravilhoso, ela melhora, sim, energia, disposição. Tem uma infinidade de opções, na verdade, tá? Eu gosto bastante também dos adaptógenos, então pensar aqui num Panax Ginseng, principalmente para essa pessoa que tem ali uma queixa mais relacionada... Como chama o negócio? Panax Ginseng. Ginseng. É um adaptógeno, ele tem ali uma pegada mais para aquele paciente que tem um estresse aumentado, que a gente precisa modular o eixo HPA, que é o eixo que produz o cortisol, tá? O cortisol é um hormônio que está ali associado ao estresse. Ele é importante, tá? Deixando bem claro que ele tem a sua função. Mas ele não é interessante que a gente tenha picos ali ao longo do dia frequentemente. Quando a gente tem essa ativação frequente do cortisol, a gente também diminui a produção de testosterona. Então, isso indiretamente também interfere ali na questão da libido, tá? E pensando também em alguns fitoterápicos que vão aí melhorar a biodisponibilidade de testosterona, a gente tem o tríbulos terrestres, por exemplo, tem a euricoma, fenogrego. A gente pode pensar também na questão de melhorar a produção de dopamina. A mucuna também tem uma ação muito boa, ela tem... Às vezes, só da gente modular um pouquinho de dopamina, responde super bem a libido, testosterona. Tem vários caminhos ali. Na verdade, eu falo que, assim, essa questão de... A gente tem o conhecimento do ativo, mas a gente só vai conseguir entender o que passar realmente quando a gente entender a necessidade daquele paciente. Sim, não tem uma receita de bolo, realmente. Aquilo que a gente fala, tudo tem que ser muito individualizado. E é por isso que, às vezes, a pessoa compra no Mercado Livre, e não faz efeito. Na internet, uma maca, e fala assim, a maca não resolve, a maca não funciona, mas porque no ela momento... Ela tá com ferro baixo, não é outra coisa. Não é aquilo, né? Que vai resolver mesmo. E a questão da perda de massa muscular, né, com o passar dos anos, tem estratégias básicas, tanto nutricionais, quanto da questão da medicina também, para manter um pouco mais essa perda, que é inevitável, né? E vale muito a pena, é mais importante até, por exemplo, se a gente pensar em massa, claro que o hormônio vai ajudar, mas a alimentação e o exercício físico... Se eles não acontecerem, a resposta não será satisfatória. Nem que tome hormônio, né? É multifatorial quando a gente pensa no estímulo aqui de hipertrofia, tá? Pensando em estímulos mecânicos, exercício físico. A gente não é educador físico, mas a gente sabe que quando a gente pensa em hipertrofia, a gente precisa ter uma periodização, a gente precisa ter um treino direcionado para isso. Esse é um fator. Fatores hormonais. Aqui a gente pensa em GH, testosterona, insulina. Fatores metabólicos, alimentação. A gente precisa ter substrato, eu preciso de matéria-prima, eu preciso consumir proteína. E não só a proteína, a gente peca muito aqui no consumo de carboidrato também. Eu preciso do carboidrato também para ter construção de massa muscular. Fatores genéticos, esses infelizmente a gente não consegue modificar. Mas tem algumas pessoas que têm aqui uma facilidade maior e outras uma facilidade menor. E aqui está muito associado às células que são células satélites, que a gente chama, tá? Que são responsáveis pelo processo de hipertrofia, tá? Então,
Esse único fator que a gente não consegue modificar é o genético. Todo o resto a gente consegue e deve. A gente consegue minimizar, sim, essa perda de massa muscular. E isso está diretamente associado a ter um envelhecimento de qualidade. Quando a gente pensa lá na frente. Até a questão da autonomia, né? E assim, a autonomia e também músculo. Músculo é um órgão, então ele produz citocinas importantes para anti-envelhecimento, anti-inflamatório. Então, quanto maior o músculo, maior a proteção cerebral de demenciar, por exemplo. Só puxando isso que a Rafa acabou de falar, porque a gente também falou dessa questão da queda hormonal e do estradiol que está acontecendo ali com a mulher 40 a mais. O exercício físico, ele libera, por exemplo, a irisina, que é uma substância que vai para a corrente sanguínea, atravessa a barreira hematoencefálica e ela consegue ativar a gente chama de BDNF, tá? É uma neurotrofina, tá? Que é responsável ali por trazer neuroproteção. O exercício físico não é só por estética, não é só relacionado a isso. De jeito nenhum. Tá? Então, a gente pode pensar nessa questão de prevenir doenças neurodegenerativas. Alzheimer, Parkinson. Gente, isso é maravilhoso. É maravilhoso. Longevidade é isso. Não é ficar falando que a gente vai comer proteína porque quer pensar em estética. Não é isso. E é muito legal a gente tá podendo falar isso aqui, porque eu acho que aquela pessoa que não tem acesso, às vezes, de passar com a gente, que faz a rotina médica nutricional, nem se fala. Então, sim, o básico funciona. O básico do básico, assim, né? sabe? Então, vai captando essa informação e vai promovendo isso para você mesma. Entendeu? Vai fazer pelo menos uma caminhada, né? Um exercício de força. Nossa, se puder fazer um exercício de resistência junto com a caminhada, né? Eu falo que a tríade perfeita seria aqui um exercício de endurance e uma corrida, por exemplo. Um exercício de resistência de força, musculação e alimentação. Se você conseguir encaixar tudo isso, não tem como não dar certo. Não tem. Sim. Bom, meninas, nós estamos já nos aproximando do final aqui. Já viu como nem dói? Dói menos que tomar B12, viu, Lídia? Sinto muito, mas você precisava. Dói menos, olha, aquilo dói. E estamos aqui na reta final. Rafa, envelhecer bem é uma escolha? Também é uma escolha. É sim. Porque depende das boas escolhas hoje, né? Aqui nós estamos falando para a galera 40 a mais, aí para as mulheres. Então, hoje dá tempo de vocês aí escolherem envelhecer melhor, né? Eu acho que a tríade que a Lid falou é perfeita. Claro que se quiser colocar algo a mais, a medicina, a nutrição tá aí para ajudar, né? Tá em conjunto. Então, se alimentando bem, fazendo exercício físico, o que mais que você falou, Lid? Modulação de estresse, a modulação de estresse. Você falou da corrida também. Então, são coisas que estão a nosso alcance, né, Tati? Sim. Então, é uma escolha. É uma escolha, né? E, Lídia, quais mudanças nós podemos fazer hoje para ter uma saúde melhor amanhã? Olha, são mudanças que, igual a gente básicas, conversou, assim, que qualquer pessoa em casa pode fazer. Vou citar aqui mudanças simples, tá? Sem falar de implementação, nada disso, tá? Alimentação, o clássico que todo mundo fala. Desembalar menos e descascar mais. Alimentação, alimento na sua integralidade, essa é a regra básica, tá? Hidratação, então, ter um consumo de água do que você realmente precisa. Consumo proteico adequado também. Exercício físico também é inegociável. Não é mais uma escolha. A informação tá aqui. Todo mundo sabe da importância. Sono. De nada adianta se você não dormir, se você não conseguir se recuperar, tá? E a gente pensar aqui também na modulação do estresse. Não tem como a gente não fechar esse podcast sem tentar também destacar muito isso. A gente precisa aprender a lidar melhor, tá? Então, aqui poderia entrar com técnicas de meditação, formas diferentes da gente buscar um melhor equilíbrio também em relação a isso. Autoconhecimento, né? Exatamente. Terapia. Um horário para você. Isso, um tempo para você. Eu falo que não precisa ser só o caminho de buscar na comida. A gente tem outras formas de buscar prazer. E cada um precisa saber qual que é a sua. Exatamente. Bom, quero agradecer vocês, mas antes vou agradecer aqui as parcerias, parceria com a ST3, quero agradecer a Chocolate com Pimenta, a Confeitos Cris Baseio, a Flores no Plural,
a Lorali Moda Feminina, Luciana Chicheto Estética, a Mabelle Móveis e Decoração, a Oficina do Florista, que tem o cupom Cá Entre Nós 10, e a Ótica Isa. Meninas, muito obrigada. E onde que as pessoas encontram vocês? Ah, quero marcar uma consulta com a doutora e com a Lídia. Onde vou encontrar vocês? Redes sociais. Nas redes sociais. Fala assim, arroba vamos lá, aí. gente. Vamos lembrando a arroba. E que eu aonde sou tá a super clínica ligada, também, né? ué. Arroba Instituto Médico Casagrande, né? Uhum. A clínica tá na rua 12 de outubro, Lídia? Nossa isso? Senhora. Rafa, ia com você. Ah, é lá no centro. Pelo centro, Instagram vai ter o endereço, isso, vai ter o WhatsApp endereço, do atendimento. tem exatamente, tem o WhatsApp lá, nossa secretária Letícia. Uhum. Isso mesmo. Teremos o maior prazer de receber vocês. E, gente, certeza. vale muito a pena, né? E também nas redes sociais, tem o seu Instagram, né, Tem Lídia? Lídia Silva Nutri. Só, assim, eu juro que eu tento, tá? Eu tento melhorar, sabe? Eu vou tentar postar mais coisas, mas eu estou por lá também. Você também tem, Rafa? Eu tenho, Rafaela com 2 L's, Basso, B-A-S-S-O. Que legal. Bom, aí tá fácil, né, gente? Tá Pra fácil, quem tá quer fácil. uma ajuda profissional, é só procurar vocês duas, né? Isso mesmo. Bom, muitíssimo obrigada pela participação. Passou muito rápido, né? Passou muito Daria rápido, pra fazer Tati. fácil 2 programas. Tem muito conversando, assunto. Muito assunto, né? Eu acho que as pessoas carecem de informação. Sim. E é um espaço muito, muito legal pra gente levar isso, levar até a casa. Só você, a pessoa ligar, dar o play, Sim. e ela tem uma informação que ela não sabia, algo que pode dar um start, né? De procurar ajuda. Né? Então, Isso gostaria de mesmo. agradecer. E eu também gostaria de agradecer e parabenizar por esse trabalho tão bonito que você está fazendo, viu? Eu acho que super importante dar essas dicas Exato. e esclarecer. E quanto mais conhecimento, melhor. Muito obrigada. Obrigada, Tati. Informação nunca é demais. Nunca. E eu me sinto muito grata e feliz por estar aqui podendo contribuir também. Obrigada mesmo. Bom, e você aí, se você gostou desse episódio, deixe seu like, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações. Agora, os episódios do Cá Entre Nós serão transmitidos no YouTube do Cá Entre Nós. Siga a página no Instagram e acompanhe tudo, não perca nada. E lembre-se, cuidar de si mesma é o primeiro passo para viver plenamente. E antes de terminar o finalzinho aqui, eu tenho uma surpresinha para vocês, ó. Uns buquês lindos Nossa, que lindo. Obrigada. da Oficina do Florista. Nossa, olha que E uns lindo. docinhos deliciosos que, se vocês não conhecem, vocês vão viciar. E pouco pode, né, Lídia? Equilíbrio é tudo. Equilíbrio é. tudo. Ninguém precisa Ai, passar que vontade, delícia, não. gente. Da Cris Baseio, tudo feito com muito carinho para Nossa. vocês. Que delícia, com certeza. Um show. Vamos Até aproveitar. mais. Tchau, tchau.